Paulo, eu quero voltar a conversar com o Bruno Pinheiro, em Brasília. Ele também tem informações direto da capital federal. Vamos sim, seguimos girando outros assuntos, falando agora de economia, porque o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que a história do Banco Masters, isso pode ser mais um escândalo na situação de bancos da história do Brasil. Essa fala foi feita durante uma entrevista coletiva, hoje um pouco mais cedo aqui ao lado, na esplanada dos ministérios, no Ministério da Fazenda. Vamos ver. Eu penso que houve ali uma convergência sobre como ajudar, né? Como fazer o melhor para o país conhecer a verdade, apurar responsabilidades, eventualmente obter ressarcimento dos prejuízos causados. Então eu penso que as coisas vão caminhar para o canto certo, para o lado certo, né? O caso inspira muito cuidado, nós podemos estar diante da maior fraude bancária da história do país, né? Podemos estar diante disso e temos que tomar todas as cautelas devidas, com as formalidades, garantindo, evidentemente, todo o espaço para a defesa se explicar, né? Mas, ao mesmo tempo, sendo bastante firmes em relação àquilo que tem que ser defendido, que é o interesse público, né? Vamos repercutir então essa fala do ministro Fernando Haddad com o Diego Tavares, nosso comentarista. Diego, quero ouvi-lo. E numa retrospectiva rápida aqui de escândalo que nós já enfrentamos, voltando a casos diferentes, como o caso lá no Rio Grande do Sul, na Boate Kiss, os responsáveis ainda não foram condenados, não estão cumprindo uma pena fechada. O Ninho do Urubu também acabou em nada. Roubo dos aposentados aparentemente não acabando em nada, e agora mais um escândalo do caso Banco Master. O que esperar? Quais as consequências reais que nós vamos ver sobre essa história do Banco Master? O Banco Master, Bruno Pinheiro, é uma caixa de Pandora e, de fato, concordo com o ministro Haddad, tem tudo para ser a maior fraude bancária da história do país e também tem tudo para ser um dos maiores escândalos de corrupção da história do Brasil. O Brasil não cansa de dobrar essa meta, né? Quando foi desvendado o caso do Mensalão, falavam que era um caso sem precedentes na história do Brasil a respeito de corrupção. Aí veio o Petrolão dobrando a aposta, veio agora também o escândalo do INSS, que estima ser maior que o Petrolão, e o escândalo do Banco Master, que é, se nós fizermos uma comparação aí com os demais, algo certamente muito maior, e também com a possibilidade de envolvimento de grandes figuras da República. Então, é um caso que precisa ser devidamente investigado, que o nosso judiciário tem que tratar com seriedade, com imparcialidade, e que nós não podemos admitir que caia nessa vala comum que você citou aí, de casos que são investigados, as provas vêm à tona, a imprensa repercute, mas, enfim, não chega a lugar nenhum. Nós não podemos observar os criminosos de fato sendo punidos. Então, eu acho que isso é muito ruim para a imagem do nosso país. Nós acabamos fazendo jus cada vez mais àquela alcunha de país da impunidade, e com impunidade desse tamanho, o que nós temos é estímulo à prática de crime. O furto de celular que acontece todos os dias pela manhã no ponto de ônibus ocorre pela mesma impunidade que ocorre em casos como o do Banco Master, onde até o momento nós temos, claro, o Daniel Vorcaro cumprindo sua pena em prisão domiciliar, mas nós não temos nada de fato, de concreto, vindo à tona da forma com que esse caso tem o condão de oferecer. O caso foi colocado em sigilo pelo Supremo Tribunal Federal, então é muito mais complicado ter acesso à magnitude daquilo que realmente ele engloba, mas, como eu disse, tem condão de ser um dos maiores escândalos, tanto de fraude bancária quanto de corrupção da história do nosso país.